filhinhos, tudo bom com vocês? E bora lá para essa aula que vocês pedem, vocês querem, vocês tiram a roupa, giram a camisa no ato, eu vejo uma nudez, uma loucura acontecendo. Por quê? Porque figuras de linguagem caem no Enem, caem no vestibular, caem no concurso público, você tem que saber diferenciar quais são as figuras de linguagem, qual figura de linguagem que está acontecendo ali naquele enunciado, para que dê tudo certo lá na sua prova e você não perca uma questão que é fácil. Sempre que cai um exercício de figura de linguagem na sua prova, é exercício para você ganhar o ponto, ganhar a nota, porque ele é fácil e rápido de ser resolvido, beleza? Só tem que prestar atenção e, obviamente, fazer exercícios para praticar. Lembrando que no primeiro link aqui do vídeo, você consegue baixar o nosso material de apoio. Sim, querido pupilo, meu querido amorzinho da minha vida. Todas as aulas minhas aqui do YouTube, elas possuem material de apoio gratuitamente. Então você clica no primeiro link, você baixa o material para que você assista a aula e depois você revise o conteúdo, faça exercícios para fixar. Beleza? Ah, professora, só isso eu já mereço o quê? Eu já mereço o seu like, eu já mereço a sua inscrição, principalmente o like e a inscrição. Por quê? Porque eu sei que você está gostando desse conteúdo e eu vou produzindo cada vez mais e atingindo cada vez mais pessoas e ajudando todo mundo a estudar com qualidade. Beleza? É nóis? Então bora lá falar sobre as figuras de linguagem, tá? Nós temos 3 tipos de figuras de linguagem e hoje especificamente nós vamos tratar aqui das figuras de sintaxe ou construção. As outras aulas de figuras de linguagem eu vou linkar também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então não se preocupe. Olha só, quando terminar essa aula aqui, você vai ter adquirido o seguinte conhecimento. Você vai entender o que são e para que servem as figuras de linguagem, não é verdade? Do que elas se alimentam, onde elas se escondem, como elas matam sua caça. E entender e identificar quais são as figuras de sintaxe ou construção, que é o nosso estudo específico dessa aula. Então tem uma aula que eu falo só sobre as figuras de som, né? Então eu divido as categorias das figuras de linguagem para você, para que fique bem organizado na sua cabeça, porque se a gente estuda tudo junto não faz muito sentido, tá bom? Então eu gosto de contextualizar a aula para você. Primeiro você entende o que é figura de linguagem, para depois você entender quais são as figuras de linguagem, tudo bem? Então vamos lá, vamos conceituar aqui o que são as figuras de linguagem. Estratégias para conseguir efeito na interpretação do texto e atenção do autor. Porque nós podemos dizer as coisas de diversas formas diferentes, gerando efeitos de sentido. Ou seja, podemos dizer as coisas de uma forma diferente e uma forma que eu também posso chamar de criativa. É para isso que existem as figuras de linguagem. Elas são um recurso expressivo da língua portuguesa, né? Para gerar a atenção, para repetir alguma coisa e você prestar atenção, para gerar aquilo que a gente faz uma repetição e você fixa o ponto aonde eu quero, tudo bem? Para gerar um efeito cômico, para que você realmente preste atenção e eu use a língua na sua extrema função semântica. O que é isso, professora? Tá falando elegante, tá falando bonito. Ou seja, eu consigo explorar o nosso idioma em tudo que ele pode nos oferecer de significação. Eu posso utilizar a palavra de diversas formas diferentes, eu posso utilizar as frases e gerar efeitos de sentidos diferentes por meio das figuras de linguagem. Falei bonito, falei elegante, falei sincero aqui com você, ó. Elas são muito usadas no nosso dia a dia. Se eu falo para você que o gato subiu no telhado, o que eu estou fazendo? Eu estou amenizando uma notícia ruim. O gato subiu no telhado, significa que alguma pessoa faleceu, uma pessoa morreu. Você conhece alguma outra oração, outra frase que nós utilizamos aí no nosso dia a dia para amenizar situações ruins? Coloca aqui nos comentários para mim que eu vou dar uma olhada, beleza? Eu chorei um rio por ele. Garota, não me engana, não. Garota que tá aí desse lado, a gente sabe que você não chorou um rio por ele, não. Não enche um copo americano, você vem meter esse louco pra cima de mim. Não mete louco, não. Hiperbólica, exagerada, que a gente sabe que você não chorou um rio, que você tá cheio dos appzinhos aí no celular resolvendo essa situação. Então você não vem meter esse louco. Porém, é uma forma de expressividade da nossa língua. Eu chorei um rio. Não chorou. Porém, a gente se expressa, a gente exagera. A hipérbole, ela é o exagero. Visto isso, a gente consegue entender a classificação. Nós temos as figuras de linguagem que trabalham com a parte do som, a assonância, a literação, paranomase. Então, são todas figuras de linguagem que brincam bastante com a parte sonora das palavras. Nós temos as figuras de linguagem, que são os nossos materiais de estudos dessa aula, né? Que são as figuras de construção ou sintaxe.
E nós temos também as figuras de pensamento semântica, que vão trabalhar também a significação das palavras, beleza? Vamos começar aqui falando dessas figuras. Se prepare, porque nessa aula, Rodolfo, Rod, presta atenção que nessa aula eu vou dar aula, eu vou dar um show. Eu vou cantar, viu? E já vou começar aqui, ó. Eu já vou começar aqui com música minha, hein? Anáfora. O que é anáfora? Repetição de palavras ou expressões para dar ênfase. Eu quero chamar a sua atenção. A anáfora ela é muito utilizada na música. Sabe o refrão? Quando o cantor repete bastante alguma expressão, alguma palavra, isso a gente chama de anáfora. Coloquei uma música minha aqui, provavelmente muitos de vocês desse outro lado aí, a lágrima vai começar a escorrer aqui, ó. A lágrima vai começar a descer aqui, porque vai lembrar daquele mozão, daquela mozoa, daquela pessoa especial, daquela pessoa que a gente dá um abracinho, um chameguinho, um negocinho aqui no pescoço. Eu vou cantar pra vocês pra gente entender o que é anáfora. Eu não sei como vocês me aguentam. Vamos lá. Rod, foca aqui, hein? Vou cantar bonita. É música minha, hein, gente? Marília Mendonça, tô aqui cantando pra vocês, olha só. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, deixa eu ler aqui, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra bom entendedor minha ausência vai. Eita, tô metendo louco. O que é anáfora, então? Rod, me segura que eu tô agitada, Vamos lá. Anáfora é a repetição constante de um trecho, de uma expressão, de uma palavra para chamar a sua atenção. Então eu quero o quê, ó? Preocupa não, anjo. Não vou bater mais no seu portão. Preocupa não, ó. Então eu vou repetindo esses termos, essas expressões, essas palavras para gerar um efeito de sentido. Muita gente vai lembrar que tá assistindo aí. Por você eu ficaria rico no mês, por você eu dormiria de meia pra virar burguês, por você. Lembrou, Rod? Rod, você é dessa época aí, Rod, você não mete o louco pra cima de mim não, Rod. Claro que eu lembrei. Claro que eu lembrei, essa daí eu lembrei. Não vai metendo louco pra cima de mim não, que eu não vou passar essa vergonha ao vivo sozinha aqui não. Então, beleza, essa repetição constante do por você é uma anáfora também, é pra chamar a sua atenção, beleza? Beleza. Gastei toda a minha energia aqui, mas bora lá. Apóstrofe. Você tá achando que acabou? Segura na cadeira aí que vem mais agora, olha só. Invocação ou interpelação a seres reais ou imaginários. Então, eu vou invocar, eu vou chamar, pedir para esses seres imaginários ou reais para que eles me ajudem, eu vou chamar alguém, tudo bem? É como se eu fizesse a utilização de um vocativo, eu estou evocando essa entidade, essa pessoa, esse ser para me ajudar. E tô colocando aqui novamente uma outra música de minha autoria, que eu, Marília Mendonça, essa música que toca o seu coração, que eu tô ligada, essa música que é mais ou menos assim, ó. Vou meter um loucaço agora aqui de novo, Rod. Aqui, ó. Rei infiel, agora ele vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela que vai enganar. Agora, se isso não vale seu like, eu não sei mais o que vale. Quem que eu estou evocando nesta música? O ser, o infiel. Ei, infiel, tô falando com ele, hein? Ei, infiel, eu tô falando com ele. Ah, mas é só assim que aparece? Não, ó. A gente pode usar um exemplo aqui que não seja uma música minha, ó. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Esse aqui é um trecho do Castro Alves, ali do Navio Negreiro. Então, quando eu evoco Deus, ó Deus, isso também é uma apóstrofe. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então a gente tem ali Fernando Pessoa também. Quem que eu tô falando aqui? Eu estou invocando uma entidade, um ser real, imaginário. Ó mar salgado, eu estou falando com o mar, mas eu estou evocando este mar. Beleza, gente? Então isso também é uma forma de apóstrofe. Quando você pensar no apóstrofe, a dica é, pense num vocativo. Como você está chamando, como você está evocando aquela pessoa, aquele ser, beleza? Assíndeto.
Vamos lá, que você não vai mais esquecer isso daqui. Muita gente confunde o assíndeto com outro tipo, que é o polissíndeto. Vou te dar uma dica aqui que você não vai esquecer mais. Olha só, síndeto, gente, vem de união. Aquilo que faz a união, a ligação. Aí eu pergunto o seguinte para você, o que em língua portuguesa faz a união de frases e orações? Muito bem, ouvi você gritando daqui, as conjunções, os conectivos, tudo bem? As conjunções, os conectivos. Quando eu falo assíndeto, o A na língua portuguesa, esse A, esse prefixo A, ele não serve para negar as coisas? Se eu tenho algo que é normal, tá tudo bem. Mas se eu tenho algo que é anormal, é não normal. Se eu tenho conjunção, tá tudo bem. Mas se eu tenho a conjunção, o não conjunção, ou seja, eu tenho o síndeto e eu tenho o assíndeto, ou seja, eu não tenho o síndeto, eu não tenho a conjunção. Então, quando eu tenho o assíndeto, é porque eu tenho a ausência de conjunção, que indica a lentidão do ritmo daquela frase. Ela ajuda a dar uma lentidão no ritmo da frase, beleza? Então eu falo assim, ó. Por você eu largo tudo. Essa aula aqui é só música, Roger. Vou mendigar, roubar, matar. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui conjunções, né? Ó. Vou mendigar, roubar e matar. Só que o que eu fiz? Eu tirei a conjunção. Então, beleza. Que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Não faça isso, tá bom? Não faz isso não larga tudo por alguém não, que não vale a pena não. Principalmente essa parte do canudo, continue estudando que dá mais futuro. Olha lá, o que eu fiz? Coloquei as vírgulas aqui e tirei a conjunção, que poderia ligar esses termos, certo? Por isso que eu chamo de assíndeto, é sem conjunção, sem ligação. Porém, eu tenho ali em contrapartida o polissíndeto. O síndeto a gente já entendeu que é a nossa conjunção. Se o assíndeto é quando eu não tenho a conjunção, o poli, o que é poli, gente, em língua portuguesa? Muitos, vários. O polissíndeto é justamente o oposto. O assíndeto é não ter conjunção. O poli é ter várias conjunções. Então, ó, já faça associação aí, ó, para você não esquecer. Várias conjunções. Então, é a repetição de conjunções para acelerar o ritmo. Porque se o assíndeto é para diminuir o ritmo, o polissíndeto é para acelerar o ritmo. Então, eu falo assim, ó. As ondas vão e vêm, ó. E vão e são como um tempo, luz do divinal que não... Então tá bom, ó. E vão e são como um tempo. Então eu estou colocando várias conjunções ali para alongar, para melhorar o ritmo, tudo bem? Acelerar esse ritmo. Ele não diz nada, nem grita, nem ri, nem gesticula. Então, ó, ele não diz nada, nem grita, nem ri, nem gesticula. Então aqui eu tenho essa repetição, eu tenho conjunções constantemente. Por isso que eu chamo de polissíndeto. Beleza, gente? Não esqueçamos. Elipse. Elipse cai bastante em prova também. A elipse é a omissão de termos facilmente subentendidos. Eu não falei o termo para você, mas você subentende aquele termo ali. Então eu falo assim, ó. Preferi não falar, estava com muita raiva. Eu coloquei uma vírgula aqui e essa vírgula, ela meio que fez o quê? Ela omitiu um pronome. Preferi não falar, eu estava com muita raiva. Mas observe que mesmo eu não colocando eu, você subentendeu ele no contexto. Por isso que eu chamo de elipse, tudo bem? Que é a omissão de um termo facilmente subentendido no contexto. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Novamente a vírgula nos dando a dica ali. E aí eu falo para você que aqui existia o havia. Tudo bem? Na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. Beleza, gente? Então, a elipse é a omissão desses termos facilmente subentendidos. Porém, nós temos um tipo de elipse que é o zeugma.
tá? Por que eu tô colocando ele aqui para vocês? Primeiro, porque eu não dou conteúdo resumo, eu dou conteúdo completo. Segundo, porque eu já vi cair em provas de concursos públicos e um monte de aluno veio falar: professora, graças a Deus você falou pra gente na primeira aula aqui que eu já tive do canal de 2013, que eu falava sobre figuras de linguagem, eu já falava sobre o zeugma. Muita gente omite o zeugma e usa só elipse, só que o zeugma é um tipo de elipse. Qual que é a diferença então? Omissão de termos subentendidos, porém esses termos foram ditos anteriormente, então eu não digo para não repetir. Então presta atenção, o zeugma também é um tipo de omissão de termo, a diferença é que o termo foi dito anteriormente, então para não ser repetitivo eu omiti. Na elipse eu não disse o termo anteriormente, eu simplesmente omiti e você subentendeu. Olha o exemplo. Eu gosto de calor, ele de frio. O que eu fiz? Coloquei aqui a vírgula para omitir o verbo gostar. Porém, eu disse o verbo anteriormente. Por isso que nesse caso nós temos um zeugma aplicado e não uma elipse. Tudo bem? Apesar da zeugma ser um tipo de elipse, não está errado. Porém, entretanto, todavia, contudo, como nós professores de língua portuguesa gostamos de dizer, aqui o correto seria demarcar ali dentro da alternativa um zeugma, uma zeugma e não uma elipse. Beleza, gente? O que mais? Está acabando. Hipérbato. Hipérbato. Inversão sintática dos termos da oração ou das orações do período. Sabe onde acontece bastante hipérbato? No hino nacional. Depois peguem o hino e façam a análise. Você sabe algum outro lugar que acontece bastante hipérbato? Coloca aí para mim nos comentários. Olha só. Acordou meu bebê. Acordou meu bebê. Meu bebê. Meu bebê acordou. Tudo bem? A frase era para ser inversa, tá? Não é que alguém acordou meu bebê acordou. Deu para entender? Por isso que acontece um hipérbato aqui, a gente tem que ficar atento. O verbo tá lá no começo da oração, o sujeito tá posposto. Fiquemos atentos. Aquela triste e leda madrugada. Aquela triste e leda madrugada. O correto seria aquela madrugada triste e leda. O que eu fiz? Eu fiz a inversão dos termos para gerar um efeito de sentido. Então essa inversão sintática gera um efeito de sentido. Um período literário que gosta de usar bastante o hipérbato é o barroco. Então peguem os textos do barroco, vocês vão perceber que tem bastante hipérbato também, beleza? Fica a dica para vocês. Então sempre que cai alguma questão de literatura, se for sobre figuras de linguagem associando com literatura, dá uma olhada qual período literário está tratando a questão. Pleonasmo. Pleonasmo. Existe o pleonasmo vicioso, que é um erro, e existe o pleonasmo, que é uma repetição, que é a repetição de uma mesma ideia com o objetivo de realce. Então, olha só, gente, o pleonasmo vicioso é o famoso subir para cima, descer para baixo. É um erro, é uma falta de atenção. Quando eu falo simplesmente do pleonasmo, é uma figura de linguagem que gera um efeito de sentido naquele período, tudo bem? Então eu falo assim, ó, chovia uma triste chuva de resignação. Pô, professora, se chovia, era uma chuva. Eu sei, meu amor, mas o autor, ele quis aqui, tá aqui, ó, Manuel Bandeira, ele quis colocar essa ênfase para nós. Por isso que ele tem essa liberdade poética, ele sabe que chovia uma chuva, não é verdade? Só que ele quis ressaltar isso para nós, beleza? Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Novamente eu aqui, ó, Rod, só metendo as musiquinhas na loucura. Me sorri um sorriso. Pô, professora, vai sorrir o quê, né, meu anjo? Vai sorrir os dentes sorriu? Então, me sorri um sorriso. Só que esse sorrir, um sorriso, é um pleonasmo pensado, tudo bem? Não é um pleonasmo vicioso. Isso daqui é para gerar um efeito de sentido e não um erro. Show de bola? Tranquilíssimo? Fala outro pleonasmo que vocês conhecem, não pleonasmo vicioso, eu quero um pleonasmo mesmo que vocês conhecem, tá bom? Silepse. O que é silepse? A silepse é a concordância com a ideia e não com a forma. Aí, gente, nós temos alguns tipos de silepse. Eu sei que pode parecer complexo, mas não é. Eu já vou mostrar isso para você. Nós temos 3 variações da silepse. Nós temos a silepse de pessoa,
de pessoa. Os brasileiros somos alegres. Então presta atenção, ele concorda com a ideia, não com a forma, beleza? Os brasileiros somos alegres. Eu faço uma quebra de expectativa ali na silepse, porém isso não é considerado um erro, desde que você esteja com a liberdade naquele trecho. Você não vai me colocar essas coisas na redação, beleza? Isso daqui é para gerar efeito de sentido em textos que têm abertura para isso. Silepse de número. A maioria chegou cedo, brincaram muito na rua. A maioria chegou cedo, brincaram muito na rua. Então eu tenho aqui também uma silepse de número, beleza? E silepse de gênero, não menos importante, mas ela está aqui para nós, não é verdade? São Paulo é linda. Por que de gênero, professora? São Paulo é masculino, mas eu falei que é linda, porque eu subentendo a cidade de São Paulo, tudo bem? São é de santo, né, gente? São é de santo. Muitas vezes a gente não para lembrar disso daí, mas isso daqui é um termo masculino e aqui a expressão que está adjetivando São Paulo é feminina. Ela está no feminino, beleza? Por isso que é uma silepse de gênero. Vossa Senhoria está preocupado. Vossa Senhoria está preocupado. O termo Vossa Senhoria, ele está no feminino. Ele é usado para alguns cargos, certo? E como eu estou falando neste caso com um homem, eu coloquei que é preocupado e não preocupada, mas poderia usar preocupada, depende do meu referente, beleza? Então aqui também acontece uma silepse de gênero. Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Professora, eu estou muito feliz, eu dei muita risada nessa aula para com a senhora, eu estou animadíssimo, muito obrigada por essa aula. Então, se quiser ter acesso aos meus cursos completos e correção de redação, as matrículas da minha nova turma já estão abertas lá na plataforma, é só entrar em redaçãoegramatica.com.br que a loucura minha continua, tá aqui no YouTube, tá lá também, beleza? Tem também, claro, não deixa de me seguir, ô loucura, me segue aqui no Instagram que eu posto dica lá diária, faço quiz, redação, gramática, interpretação de texto, vai me seguir lá no Instagram lá, vai besta, já senta o dedo nesse like, inscreva-se nesse canal e ó, tá vendo esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui embaixo? Eu acho legal você assistir, você que você tá precisando desses vídeos, beleza? Então clique em um desses 2 vídeos aqui, já assista, já pega o embalo que você tá estudando, não para não, besta, já segue estudando, tá bom? Um beijo carinhoso pra você, até a nossa próxima aula e tchau!